Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o professor Robson Formica, ele que é membro da direção nacional e estadual da MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem. Professor Robson, nós sabemos já historicamente que há no Brasil uma discussão, um estudo para a liberação de construção de mais ou menos 16 usinas por todas as federações brasileiras do nosso país. Mas aqui no Sudoeste, especialmente, há estudos, inclusive liberação por institutos ambientais, para a construção de 6 usinas. Eu gostaria de saber do professor que está nesse movimento, confere esta afirmação e se confere quais são os municípios que estariam propensos a construir essas meia dúzia de usinas aqui no Sudoeste do Paraná. Bem, os dados são um pouco mais preocupantes, né? O inventário do setor elétrico, o potencial hidroelétrico da região sudoeste do Paraná aponta para que pode-se chegar a 50 empreendimentos, né? Desde de CGHs, que são centrais geradoras de eletricidade, com capacidade de até 1 megawatt de potência, as PCHs, que são as usinas com capacidade instalada de 1 a 30 mega, e as usinas, né, as usinas hidrelétricas, UHEs, com capacidade instalada acima de 30 megawatts-hora. Nós aqui, pelos dados que a gente conseguiu levantar e as informações que se tem, são 19 usinas com potencial de construção aqui no Sudeste do Paraná que estão num processo um pouco mais adiantado. Isso levando em conta os rios Iratim, que abrange a região de Palmas, Coronel Domingos Soares, Bituruna. Então são 6 empreendimentos nesse rio. O rio Chopin, né, que vai desde Palmas até Cruzeiro dos Vizinhos, Cruzeiro do Iguaçu, e são 12 empreendimentos. E a usina hidrelétrica do Baixo Iguaçu, né, que é a polêmica usina do Baixo Iguaçu, que também vai pegar uma parte do território do Sudoeste, a região de Capanema, Realeza, enfim, atinge essa região aí. Planalto também. Então são 19 usinas que estão em um processo mais maduro assim, de levantamento, sistematizado e de proposição para avançar. No Rio Chupim há já a discussão de algumas usinas para serem construídas, né? Então as usinas de São João e Cachoeirinha, que irão atingir os municípios de Honório Serpa e Clevelândia, já tem a licença prévia, que é a primeira licença concedida pelo IAP. Então agora ainda tem algumas etapas do processo de licenciamento até que essas usinas se concretizem. E há um conjunto aí de audiências públicas marcadas, inclusive para a região aí de Palmas e Coronel Domingos Soares, para a próxima semana, onde vai se tentar, os empreendedores vão tentar avançar também no processo de licenciamento dessas usinas. Professor Robson, o senhor fala que além do foco principal, que são as pessoas, alguns outros assuntos também são debatidos e discutidos, e até a questão da geração de energia elétrica e a utilização dessa energia elétrica. Do aspecto da visão do movimento dos atingidos por barragens, é necessário essa construção dessa quantidade de usinas? A nossa posição com relação à questão da energia como um todo e da energia hidroelétrica em especial, ela é um pouco crítica ao modelo o que está convencionalmente construído e estabelecido, né? A geração e a produção de energia hidrelétrica e da energia elétrica no Brasil, ela não está colocada para atender os interesses da população brasileira, do povo brasileiro, né? Nós consideramos a energia como um direito humano universal, assim como é a saúde, assim como é a educação, assim como é a moradia, né? E tantas outras coisas. No entanto, o processo neoliberal dos anos 90, dos anos 2000 e as privatizações deixaram, ou melhor, transformaram aquilo que era um direito humano fundamental numa mercadoria, né? Com capacidade de gerar valores e acumulação de recursos extremamente vantajosos para as empresas. Então, nesse processo que está colocada a construção das usinas hidrelétricas. Se a gente imaginar hoje a construção dessas 19 usinas na região sudoeste, a gente teria uma produção de energia firme, ou seja, energia assegurada que essas 19 usinas produziriam, de em torno de 1 milhão de megawatts por ano. De 3 milhões, perdão, 3 milhões de megawatts por ano. Se levarmos em conta o consumo de energia da região sudeste do Paraná, dados do IPARES de 2008 apontam que o consumo é de 1 milhão de megawatts. Então a região sudoeste estaria produzindo, ou tem um potencial de produção de energia elétrica 3 vezes maior do que consome.
Isso também são dados que se refletem em nível de estado. 80% da energia hidrelétrica produzida no estado do Paraná é exportada. Apenas 20% é consumida no estado do Paraná. E com a diferença também que é preciso nós, paranaenses, refletir um pouco, porque o Paraná, o Sudoeste especialmente, é rico em recursos hídricos. E você mesmo tem colocado aqui nos seus dados que exportamos 80% da nossa capacidade de produção. Mas aí é que é o diferencial. E nós, paranaenses, principalmente aqui do Sudoeste também, pagamos o mesmo custo do quilowatts que se paga nos outros estados que pegam energia daqui. E ainda considerando o prejuízo que nós temos nas áreas inundadas, que deixam de produzir, o que vem de retorno para os municípios com Exato. a instalação de uma usina hidrelétrica? Então, só para a gente, isso também para a gente não cuidar, não cair no debate de um revanchismo regionalista, né, de um estado contra o outro. Não é essa a lógica. Mas, enfim, ainda, só para concluir esses dados, dos 80% que se produz, que é exportado, e dos 20% que se consome no estado do Paraná, da energia elétrica, desses 20%, a metade dessa energia consumida no Paraná é concentrado o consumo em 2% dos estabelecimentos. Então, o setor industrial e os grandes consumidores livres, que são os grandes consumidores de energia elétrica, concentram sozinhos a metade do consumo de energia elétrica. Ou seja, de uma usina de 100 megawatts que se construa e que vai produzir energia hidroelétrica no estado do Paraná, para o povo do Paraná vai ficar apenas 10 megawatts. Então o resto vai ser concentrado em outros estados, 80%, e os outros 10% que não fica para o povo vai para as grandes empresas. Levando em conta que a energia hidroelétrica, para o pagamento pelo consumidor residencial, ou seja, o povo paga energia hidroelétrica como se fosse energia produzida a partir de combustíveis fósseis, basicamente o carvão mineral, que é a grande matriz mundial de produção de hidroeletricidade. Ou seja, nós temos uma matriz hidrelétrica comparativamente extremamente mais barata do ponto de vista do seu custo de produção e, no entanto, nós pagamos um preço extremamente elevado por essa energia. Consequência disso é que algumas regiões concentram o processo de desenvolvimento industrial e outras ficam com o passivo social e ambiental causado por essas grandes obras. Mas, professor Robson, chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não sai daí. Estamos falando com o professor Robson Formica, ele que é membro da direção nacional e estadual do Movimento dos Atingidos por Barragem.